Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, uma receitinha deliciosa de bolacha amanteigada. Eu sempre utilizo essa bolacha aqui, principalmente nessa época do ano em que o Natal está se aproximando. A gente utiliza bastante os biscoitos amanteigados, as bolachas amanteigadas. E eu gosto muito dessa receita porque você consegue adicionar nela cargas e assim alternar o sabor dela. Eu vou mostrar para vocês agora essa receitinha que eu já utilizo há muitos anos e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá para o passo a passo. Vou começar então acrescentando aqui a manteiga na minha travessa. Eu tenho 200 gramas de manteiga, essa manteiga tá gelada, eu acabei de tirar da geladeira, cortei os cubinhos e vou colocar aqui um ovo inteiro e depois o açúcar. Coloco aqui e aí vou fazer uma pastinha com esses ingredientes aqui. Para fazer essa pastinha eu vou usar a batedeira, se você quiser fazer na mão também dá. Mas a batedeira vai agilizar aqui e vai deixar essa minha massinha mais fofa. Eu vou batendo, ó, até virar uma pastinha mesmo, ó. Quando chegar nesse ponto aqui, você vai perceber que pode ser que na lateral fique alguns pedacinhos de manteiga, ó. Então, eu venho com a espátula e tiro, coloco tudo no centro para ficar tudo bem uniforme, ó. E aí, eu vou bater mais um pouquinho para misturar essa manteiga que tava ali, esses pedacinhos, e ficar um creme bem fofinho. Olha, bati tudo, tá na consistência que tem que ficar, ó. Vou mostrar pra vocês, é um creme bem leve, mas é um creme consistente, ó, não cai da minha espátula, mas é um creminho bem leve, ó, uma pastinha mesmo. Vou tirar aqui os meus batedores, porque agora eu já vou misturar tudo na mão, não preciso mais da batedeira. Tirei aqui, daí eu vou acrescentar aqui nessa minha pastinha a minha baunilha. Eu estou usando aqui extrato de baunilha, mas se você quiser adicionar algum outro tipo de essência, você também pode, algum outro sabor, você também pode. Eu vou usar aqui uma colher de chá do extrato de baunilha, pode ser a essência também, ou a pasta saborizante de baunilha. Misturo aqui bem, para incorporar o meu extrato aqui na minha pasta de manteiga. Misturei, agora eu vou adicionar os secos. Tenho aqui uma xícara de farinha de amendoim, essa farinha eu já comprei pronta, e a farinha de trigo. Nós vamos usar na receita 3,5 xícaras de farinha de trigo, mas eu não coloquei tudo aqui. Eu coloquei 2 xícaras e eu vou mexer até que essa farinha incorpore e volte a ficar aqui uma pasta. E aí, depois que ficar essa pastinha, é que eu vou acrescentar o restante da farinha, ó. Aí, eu acrescento o restante e aí faço a mesma coisa. Vou misturando até que a minha farinha esteja completamente incorporada aqui na minha massa. Depois eu vou retirar aqui o excesso, ó. Depois que a minha farinha estiver toda incorporada, eu vou tirar o excesso da minha espátula. E aí, com as minhas mãos, eu vou fazer uma massinha, ó. Vou unir essa massa, que ela tá como se fosse uma farofinha. E aí, com as minhas mãos, eu vou unindo, ó, até fazer uma bolinha, né? Até que não fique nenhum pedacinho sobrando. Ó, vou pegando toda a minha massa, ó. Ela tem que ficar nessa consistência, ó, uma consistência firme, mas dá pra perceber que ela ainda tá úmida. Ó, não gruda na minha mão, tá firme. E eu não posso ficar mexendo muito, só o suficiente para fazer essa massinha ficar assim lisinha. Depois que tiver tudo incorporado, eu vou colocar aqui num saquinho
nesses saquinhos plásticos que a gente tem em casa mesmo. Vou colocar aqui e aí eu vou pressionar um pouquinho. Eu gosto sempre de deixar plano, ó, a minha massa. E vou fechar bem e levar para a geladeira. Deixa bem fechadinha para não pegar a umidade da geladeira. E aí eu vou deixar descansar por 6 horas pelo menos, essa minha massa. Deixa lá na geladeira bem fechadinha. Depois que a minha massa descansar, eu já posso abrir aqui para fazer os meus biscoitos. Retirei da geladeira e coloquei aqui na minha bancada um saquinho que eu abri para me ajudar aqui a abrir a minha bolacha. Com esse saquinho a gente não vai precisar colocar farinha de trigo, então a minha massa vai ficar bem mais úmida, ao mesmo tempo que ela vai ficar crocante, ela vai derreter na boca, vai ficar bem úmida. Então, quando a gente adiciona mais farinha para abrir, ela pode ressecar um pouco, e o saquinho aqui auxilia a gente nisso. Não preciso de eu colocar a farinha, ó. Além da minha superfície ficar bem lisinha. Eu vou acomodar aqui no meu saquinho, fecho a parte de cima, ó, porque eu vou passar o meu rolo aqui em cima do meu saquinho, ó. Deixei aqui um pouquinho mais plano, e aí com o meu rolo, agora eu vou abrir. No começo é um pouquinho mais difícil, porque a massa ainda tá bem firme, porque veio da geladeira, mas é só você ir devagarzinho, sem pressionar, sem fazer força, e vai abrindo, ó. Vou abrir aqui até que a minha superfície fique toda lisinha. Se você quiser usar aqui um medidor para marcar a espessura, você pode usar também um medidor no seu rolinho ou uns palitinhos de churrasco. Minha superfície está toda lisa e aí eu vou começar a cortar então os meus biscoitos. Eu tenho aqui vários cortadores, eu vou utilizar cortadores com tema de Natal, porque essa bolacha é muito boa para essa época. Vou usar aqui uma árvore, ó. Venho com o meu cortador e corto no formato que eu desejo fazer a minha bolacha. E assim eu vou cortando, ó, todos os pedacinhos, todos os biscoitos que eu quero fazer, em todos os formatos que eu quero fazer. Essas, quando grudam assim no cortador, eu prefiro virar ao contrário, tirar o excesso, ó, e descer a minha massa do cortador. Eu acho que assim ela não quebra e a minha superfície ainda fica lisinha. Vou colocar na minha forma para assar. A minha forma já está aqui com um teflon. Você pode usar papel manteiga também, se você não tiver o teflon, ou uma folha de silicone, se você tiver em casa. Ó, retirei outro formato e vou colocando na minha forma. Aqui essa minha massa tá com a farinha de amendoim, mas se você quiser fazer com outro tipo de castanha, com nozes, com pistache, você também pode, e assim você troca o sabor da sua bolacha. Olha só, vou tirar a minha estrelinha, ela tem as pontinhas bem finas, ó, mas mesmo assim solta. Soltou, vou levar para minha forma. E aí eu vou cortar todos os tamanhos que eu preciso, ó. Depois disso eu posso levar para o forno e vou assar num forno pré-aquecido a 180 graus. Quando elas estiverem assim, ó, douradinhas, eu posso já tirar do forno. Não gosto de deixá-las muito branquinhas, porque eu acho que quando ela fica mais douradinha, ela fica mais crocante e dura mais tempo. Vou deixar aqui ficar mais morninha, ó, porque quando a gente tira da forma ainda quentinha, ela ainda tá um pouco mole. Então, deixa esfriar um pouquinho, não precisa esfriar completamente, mas deixa esfriar um pouquinho. Depois eu transfiro aqui os meus biscoitos para essa grade. Essa é uma grade própria de biscoitos. Ela vai ajudar com que o meu biscoito fique crocante, porque quando a gente coloca ou deixa o biscoito dentro da forma, a parte de baixo pode ficar úmida, e isso pode fazer o seu biscoito murchar mais rápido. Então, eu transfiro todos os meus biscoitos para cá. Se você não tiver uma grade própria de biscoito, você pode usar a sua grade do forno, também dá para fazer. Ó, vou colocar todos os meus biscoitos aqui, eles ainda estão mornos, e aí vou deixar eles esfriarem completamente. Aqui em cima da minha grade, ó.
Depois que os meus biscoitos estiverem totalmente frios, ó, eu posso já decorar com glacê ou com a minha pasta americana, ou até mesmo colocar dentro de um potinho, fazer em formatos pequenos, colocar dentro de um potinho, uma etiqueta bem legal e presentear nesse Natal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!